E aí, galera, hoje continuaremos falando sobre a parábola do semeador e vamos estudar os dois últimos tipos de solo. Se você ainda não assistiu a parte 1 deste tema, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir ele primeiro, beleza? Se você já assistiu a primeira parte, então fique ligado que hoje tem mais. Então hoje vamos estudar o solo com espinhos e o solo que frutifica. Continuando na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 7 diz: Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Dessa vez, a semente, que é a palavra de Deus, caiu num solo com espinhos. Esse solo representa a vida sobrecarregada. É o retrato das pessoas que começam a seguir a Deus, mas cercam-se de coisas que não são duradouras, que não têm peso para a eternidade e que não podem produzir vida. Logo, o excesso de ocupação sufoca o relacionamento com Deus. Essa é a pessoa com a mente dividida. Ao mesmo tempo que ela quer as coisas de Deus, ela também quer as coisas do mundo. Seu coração está ocupado com as coisas e preocupações desse mundo. Lembrando que essas coisas mundanas nem sempre são ruins em si mesmas ou pecados. O pastor Nicodemos explica em um de seus sermões que esse tipo de pessoa é aquela que pode até professar a fé em Jesus Cristo, pode dizer que é seguidora de Jesus, mas o seu coração está no cuidado das coisas desse mundo, na ambição das riquezas, nas preocupações do dia a dia. E essas preocupações podem até ser lícitas, mas elas gastam o tempo todo nisso, toda a sua energia, todo o seu coração está nisso. Ai, como eu faço para arrumar um casamento? Ai, como é que eu faço para ter meu emprego, para ter minhas coisas, ter meu salário? Eu tenho que trabalhar dia e noite. Eu tenho que me dedicar a essas coisas. Eu tenho que garantir o meu futuro. E quando eu for idosa? Esses foram só alguns exemplos e, como vocês podem ver, são coisas legítimas, mas que se tornam um Deus, um ídolo para essa pessoa. A palavra de Deus fica em segundo lugar para essa pessoa e as coisas de Deus começam a desaparecer. A pessoa não tem tempo de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja, de participar das atividades da igreja. O resultado disso é que os espinhos crescem e sufocam a semente. E o que acontece? A pessoa não dá fruto, não tem vida espiritual. Além disso, a Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Isso fica bem explícito quando temos que fazer escolhas entre Deus e as coisas dessa vida. Quer ver exemplos? Suponha que você tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Porém, para isso, você tem que fazer algumas coisas mínimas, pequenininhas, que desagradam a Deus, mas que no final quase ninguém vai ficar sabendo. Você faria? Suponha que você recebe uma proposta de um bom emprego, numa ótima posição, com um ótimo salário, e Deus falasse para você não pegar. O que você faria? E se a sua família te falasse para você fazer algo que é contra o que Deus diz? O que você faria? Agradaria a sua família ou a Deus? Enfim, uma hora ou outra, as coisas vão entrar em conflito. E se o coração de alguém for dividido, a semente pode ser facilmente sufocada. Há um tempo atrás, eu li um exemplo muito legal sobre a vida cristã. Imagine o prédio de uma escola. A escola tem várias salas. Imagine que cada uma dessas salas represente uma área da sua vida. Uma delas a área familiar, outra área pessoal, outra entretenimento, outra vida profissional e assim por diante. Há pessoas que pensam que Jesus é mais uma porta dentro dessa escola. E essas pessoas estão totalmente equivocadas. Jesus, na verdade, é o prédio todo. E dentro desse prédio, que é Jesus, estão englobadas todas as outras áreas da sua vida. A área familiar, pessoal, profissional e etc. Todas sendo guiadas pelos princípios de Deus. Isso é ter um coração completo para Jesus e não uma mente dividida. Bom, continuando aqui no nosso texto, Mateus 13:8 diz: Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Então, o último tipo de solo é o solo fértil, a terra boa. Esse é o retrato das pessoas que recebem a palavra de Deus, plantam-na profundamente em seus corações e o resultado disso é que o fruto vai aparecer. Mas aí você pode me perguntar, o que são esses frutos?
Esses são os frutos do arrependimento, são vidas mudadas. E Gálatas 5, 22 e 23 dá uma lista de frutos que devem fazer parte da vida de um cristão. Então, o texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas temos que estar sempre atentos às condições do solo do nosso coração. Se, porventura, algum espinho ou pedra começar a aparecer nesse solo, temos que rapidamente retirá-lo. Quanto mais ervas daninhas, pedras, espinhos esse solo bom começa a ter, menos fruto ele vai dando. Colocando isso no contexto que nós já conversamos, se em nossas vidas começam a aparecer as pedras, que significam aquele relacionamento raso com Jesus, aquela planta que não tem raiz profunda, ou os espinhos que tiram o nosso coração e a atenção exclusiva de Jesus, os frutos começarão a ser cada vez mais escassos em nossa vida. Por isso temos que sempre sondar os nossos corações e pedir que Deus sonde também, para que essas coisas intrusas não permaneçam ali. A ideia é dar frutos e retirar tudo aquilo que nos impede de frutificar. Não podia terminar esse vídeo sem dizer que o cristão genuíno, a pessoa realmente salva, é representada pelo último solo, que é o solo bom. Porque dos 4 solos que nós conversamos aqui, o único que frutifica é o último, é a terra boa. E a prova da salvação de alguém é a produção de frutos em sua vida. Se esse vídeo abençoou sua vida, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de clicar no sininho para que você receba uma notificação toda vez que tiver vídeo novo e curte lá a nossa página no Facebook. É isso aí, galera, que Deus te abençoe e não se esqueça, esteja enraizado na verdade.